Aqui, Coronel Terra, por favor. Este homem que Deus tem há tanto tempo levantado para que através da vida dele a sinalização do reino de Deus permaneça em nossa área das Forças Armadas, e é um privilégio para nós poder ter você por perto, caminhar junto de você e de, através da sua vida, continuar sendo abençoado. Então tem um pessoal especial que está com você aí, por favor, querido, apresente para a nossa amada igreja aí, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Igor. A paz do Senhor Jesus. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Eu queria dar duas notícias antes de apresentar o grupo. A primeira, que o pastor Joanã e a Eliana estiveram essa semana num evento muito importante. Nesse evento nós recebemos a presença de um general do Exército Americano, que é o chefe da capelania do Exército Americano. Recebemos também um general da Coreia, que é também uma liderança nos países asiáticos, que esteve conosco nessa semana. Recebemos o coronel Phil, que é da Marinha Americana, e o sargento Tim, que depois vai compartilhar o testemunho dele com vocês. Eu quero dizer para vocês que eu que estou acompanhando há mais de 30 anos esse movimento nas Forças Armadas, nas polícias, eu tenho uma convicção muito grande, meus irmãos, que a Igreja Batista do Povo está sendo colocada como uma referência no Brasil, nessa área das polícias. E ontem, não sei se vocês sabem, nós tivemos aqui um evento maravilhoso, com o título A Igreja e o Sistema Prisional. Quantos sabiam disso? Nem todos. Então, é importante que a igreja saiba, esse evento que teve aqui ontem também, foi muito importante para, inclusive, o que está acontecendo no Brasil. Não sei se vocês sabem, foi criado o Ministério da Segurança Pública, com o ministro Raul Jugman, que é o atual ministro. Esse ministério, inclusive, peço a oração dos irmãos, que amanhã estarei lá, numa reunião, onde ele vai tratar justamente esse assunto, a participação da igreja no sistema de segurança pública e no sistema prisional do Brasil. É um convite inédito, né? Até o Cavalcante, né, Cavalcante? Veja que coisa. Irmãos, eu acompanho e vejo claramente o seguinte: é como se Deus estivesse nos despertando para um novo tempo. O que foi feito ontem, né, Cavalcante? Aqui ontem, foi algo maravilhoso, porque a polícia me ensinou a pensar sistemicamente. Quando eu era adolescente, jovem, eu nunca tive esse tipo de formação. E hoje eu comecei a entender como é importante a gente, quando pega um tema, e ontem nós tínhamos aqui o doutor Antônio Carlos, um jovem, né, de 31 anos, estudioso, e ele mostrou o quanto ele se aprofundou no tema do sistema prisional brasileiro, falando sobre legislação, falando sobre capelania, né, falando sobre como que a igreja opera, qual é a visão da igreja, como que nós temos que mudar a nossa visão. E tudo que ele falou aqui a respeito do sistema prisional tem muito a ver com o sistema de segurança pública também do Brasil. E outras áreas de influência, como educação, assistência social, assim por diante. Eu queria só deixar claro para vocês uma coisa: eu tenho plena convicção, porque eu estou vivendo isso na polícia. Nesses 15 dias, esse grupo de estrangeiros, eu fiz o que eu nunca fiz na minha vida em 15 dias, incrível. Vivi assim, falei, não é possível que eu estou vivendo esse tempo. Voltei na escola onde eu comecei, eu fui para o Exército com 15 anos, lá em Campinas, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, e voltei a semana passada lá, para levar o TIM, e nós tivemos 440 alunos à nossa disposição, para a gente pregar, orar, fazer o que quisesse. Falei, não é possível. Que coisa maravilhosa, tivemos lá 1h30 de ministração. Esses cadetes que estavam lá serão os comandantes do Exército Brasileiro nos próximos 30 anos. E nós tivemos chance de semear na vida deles. Foi tremendo, foi de arrepiar. Foi de arrepiar. Vocês vão poder ver as fotos no Facebook dos PMs de Cristo, quem não viu ainda, tá? E para nossa alegria, a gente foi na Academia da Força Aérea essa semana, na Academia em Agulhas Negras, em Resende, que é onde formam os oficiais do Exército, onde formam os oficiais aviadores da Aeronáutica. Tivemos na Escola da Polícia Militar. Meus irmãos, só ontem tivemos na Rota, o pessoal da Rota se identificou com o Tim. Você é guerreiro como nós queremos ouvir mais sobre você. Foi tremendo, e gente chamando de todo lado, nós não estamos dando conta. Você vai ter que voltar o ano que vem aqui, Tim, já se prepara, tá? O ano que vem nós vamos ter um congresso
de militares, a Igreja Batista do Povo vai ser a igreja de referência para esse congresso, hein? Jovens, né? Irmãos, eu confesso para vocês, o time perguntou assim, falei, qual é o seu plano? Primeiro plano, é um plano de oração. Cadê o pastor Robério? Pastor Robério, me ajuda aí, vamos fazer um plano de oração pelo congresso ano que vem, porque não vai ser apenas um congresso, meus irmãos. Vai ser um processo de transformação do Brasil. Não para a glória de PMs de Cristo, não, é porque Deus está nos impulsionando, a Igreja Batista do Povo, outras igrejas, para a gente se posicionar. Não é isso? Como a gente viu ontem aqui no seminário. E é maravilhoso poder saber que é Deus que está dando a ordem. Se Ele é o general, a gente só tem que se apresentar a Ele como bom soldado de Cristo, só isso. E Ele vai nos treinar. Vocês vão ver aqui a história do Tim, que é fantástica. Então, eu quero dizer para vocês isso, que essa semana o pastor Joanã, a capelania, né, a plateia do pastor Joanã e a sua esposa Eliana, deram uma contribuição muito importante nesse evento que teve lá em Valinhos. Foi um evento marcante, com capelães de todo o Brasil, com esses internacionais também, e a gente está percebendo uma semente sendo plantada para o ano que vem, nesse grande congresso, e eles já perguntaram para mim, vocês topam fazer um evento para o mundo? Eu falei, olha, vamos orar. Topam fazer um evento em 2024, nós já estamos sonhando com 2024, um grande evento mundial dos militares. Porque vocês vão começar a entender, meus irmãos, que nós no Brasil, eles entendem que o Brasil é um país livre, um país que tem muita liberdade, que a maioria dos países onde eles vão por aí, são países fechados, eles caminham em muitos países onde não tem essa liberdade que nós temos, e Deus está nos dando o privilégio a gente poder servi-lo com intensidade, amém? E viver esses últimos dias da igreja. Quero chamar aqui o coronel Phil e a Gina, depois o Tim vai ser apresentado, que vão fazer essa primeira parte da Associação Mundial. Eles representam a Associação Mundial de Militares e representam também todo o esforço que os Estados Unidos fez na década de 60 e de 70, depois da Segunda Guerra Mundial. Os americanos já tinham eles faziam entre eles, depois eles espalharam para o mundo esse companheirismo cristão entre os militares, que inclusive o PMs de Cristo nasceu por conta da influência americana. A União dos Militares Cristãos Evangélicos do Brasil também nasceu por conta dos missionários que investiram aqui na gente. Então, a gente tem uma dívida com eles muito grande, e com os coreanos também, que vieram aqui essa semana, que têm investido muito em oração. O coronel Phil é da Marinha americana, fuzileiro naval e piloto também na Marinha. Ele é piloto de avião e de helicóptero na Marinha. E é também o diretor executivo da ACCTS, que é uma organização que dá apoio e treinamento para a Associação Mundial de Militares. E a Gina é representante no Brasil dessa organização e é também a nossa intérprete nessa noite. Obrigado, Gina. Fique à vontade. Ainda bem que é dia, ele disse que era noite, mas eu acho que é o dia inteiro de graça do Senhor sobre as nossas vidas. Vocês concordam? Amém. Nós estamos muito felizes de estar aqui, mais uma vez sendo recebido tão calorosamente por essa igreja, uma igreja de visão missionária, mexe com o coração de qualquer missionário. Então, eu estou aqui em casa, acolhida, sentindo o desejo de trabalhar mais, e se vocês quiserem vir comigo, vamos embora. Nós temos andado, como o Coronel Terra falou, obrigado, Coronel Terra, por economizar as nossas palavras, e nós estamos felizes de apresentar esse trabalho para a igreja mais uma vez. I say that we are so happy to present this work to the church. That's great. Now, cheese. Okay. I'm looking out and I see a lot of Eu faces estou vendo that love muitos Jesus rostos que amam Jesus and you want to get the gospel to the whole world. e que querem levar o evangelho de Cristo por todo o mundo. Now, many people are going to take pictures of Tim, Muitas pessoas tiram fotos do Tim, but I want to take a picture of you. mas eu quero tirar foto de So, vocês. everybody say Então, cheese. todo mundo diz cheese. Oh, this is great. Okay. Fantástico, muito bom. We want to thank you for the chance to Eu welcoming quero- us here today. Eu quero nos agradecer por nos receber aqui hoje. I could tell from your heart for missions Eu posso dizer que do coração de você, o coração de you vocês wanna por reach the whole world missões, for Jesus vocês Christ. querem alcançar o mundo inteiro para Jesus Cristo. You know, some people say, can a Christian even serve in the military? Algumas pessoas podem perguntar, pode um militar servir, um cristão fazer o serviço militar? But
God has a special place for people that are wearing the uniform, Mas Deus tem um lugar especial para as pessoas que usam uniforme, who risk their lives que arriscam as suas for their vidas their brothers and para os sisters in the seus country. irmãos e irmãs por todo o seu país. And remember that Abraham went to Eu war lembro to que rescue Abraão Lot. foi para a guerra, And King David, who was a warrior, was a man after God's own rei heart. Davi, ele era um guerreiro. And remember the centurion. Eu lembro do centurião, That Jesus said, I have not even que seen so Jesus much disse, faith eu in nunca Israel. vi alguém com tamanha fé em todo Israel. And it was a centurion, E- a soldier, E teve um soldado, who was the first one, que foi o primeiro, the first Gentile o to say primeiro gentio about Jesus, a truly, he was the falar Son que of God. Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. And remember that E eu lembro, God sent Peter to Deus enviou a Cornelius, Pedro, a Roman para centurion, Cornélio, um centurião romano, the first o Gentile primeiro gentio to receive the Holy a Spirit receber o Espírito with his whole Santo, family. com toda a sua família. That is, God has a special place Deus tem um lugar especial, because those who are wearing the porque uniform to aqueles protect que you usam o uniforme para te proteger, put their lives on the line the eles way Jesus did. colocam a vida deles em They risco, understand authority, eles entendem a autoridade, understand law. eles entendem de lei. But it is very important to Mas é reach muito all of them. importante alcançar todos eles. Even though the military make up less than 0.5% of the whole world, Até que os militares sejam menos de 1% da população de todo mundo, they have a huge impact eles têm um impacto grandioso. on whether or not your country and your Ainda citizens can live in peace and E isso tranquility, pode ditar se o país vai viver em paz e sem medo, or whether they live in fear. ou então se And eles injustice. vivem em medo e injustiça. And so it is very important, the work É muito of PMs for importante Christ, nesse mundo ter os PMs de Cristo, and as they reach out to the military to e à share medida que eles love of alcançam Christ. os militares com o amor de Cristo, But actually, there are Mas- over 150 countries that have fellowships mas like that. também por todo o mundo tem 150 países que têm associação de militares cristãos. Acts mission is to go and reach those military Christians A missão da CCTS é ir e alcançar os militares por todo o mundo to build Christian military leaders para poder edificar, para construir liderança militar cristã. and to build military Christian fellowships E também organizar associações de militares so cristãos that everyone in the world who Para is que- wearing a uniform of para their que country todos, por todo o mundo que usam uniforme dentro dos seus países, has a chance to hear the eles gospel têm a chance de ouvir o and see evangelho it lived out e viver by someone in their disso. own uniform. Viver isso na presença com os outros que usam o mesmo uniforme. There are many wonderful stories Tem muitas histórias maravilhosas, about how believing Christians in the military around the world como os crentes no serviço militar por todo o mundo, have changed the course of their countries como eles têm mudado a história dos seus in países. subtle ways and some in great ways. Em boas, às vezes em boas formas e outras não tão. And so Acts mission we go As- out do conferences and teaching. O trabalho da CCTS, nós vamos lá, nós ensinamos, We try to reach out to nós cadets, treinamos, around nós the world. trabalhamos com os cadetes, as Colonel Terra has como o said. Coronel Terra mencionou. We visit the Nós academies visitamos as the training academias, camps, nós vamos para o campamento de treinamento, to evangelize and disciple, fazer evangelismo e discipulado, to help the families ajudar as and famílias, marriages, os casamentos, os prisoners, prisioneiros and people in hospitals, e as pessoas nos hospitais, to share the gospel in every way we can. para mostrar o evangelho de qualquer forma que nós possamos And through the military, e através to dos militares transform the countries from the inside. transformamos o país de dentro para fora. And so your support of this, O seu apoio para essa Is very missão important. é muito importante. not just the financial Não support, simplesmente a but your assistência, prayers. o apoio financeiro, mas com suas orações. because it takes so much courage to Porque live out your precisa de faith. muita coragem para viver a sua fé. And one other thing, as he mentioned, Uma das coisas, como ele is mencionou, we try to bring Christian se você military people tentar- together. se você tentar reunir os militares cristãos,
We bring, like, as you know, there's war now between Ukraine and Russia. Vocês sabem que agora tem a guerra entre a Ucrânia e a But we Rússia. bring together Russian and Ukrainian military Christians Mas to pray dentro together. da nossa associação, nós trazemos os ucranianos e os russos juntos em oração, Indian em and comunhão. Pakistani soldiers Então, to os get to pray soldados together. paquistaneses também junto. And I iranianos. was in Cyprus about Eu estava about 2 years ago. em Chipre 2 anos atrás. We had military Christians from Nós tínhamos um grupo de Islamic countries soldados islâmicos de and países and islâmicos also Israel. e também tinha de Israel. And I was standing with an Egyptian general E eu estava com um general egípcio do lado. and an Israeli soldier, E aí tinha um soldado israelense. and we were looking over at E nós another estávamos Israeli olhando soldier outros soldados israelenses who was reading the Bible que with estava lendo a Bíblia a Palestinian soldier. com um soldado palestino. And the two of them were laughing and E fellowshipping os dois together. estavam juntos, rindo, se divertindo juntos. And the Israeli soldier said, E aí o soldado israelense disse, he said, the situation ele in the falou, Mideast a situação aqui is no so Oriente Médio confusing and é so tão complicated confuso, é tão complicado, that no human mind mas não tem uma mente humana can come up with a solution que for peace possa encontrar uma solução para a that will not paz, make it worse. porque ele vai ficar muito pior. He said, only Jesus Somente Jesus, can solve somente this problem. Jesus pode solucionar esse And problema. until he comes E back, até que ele volte. and then he pointed to the E aí Israeli ele and apontou para Palestinian o fellowshipping. israelense e o palestino lendo a Bíblia juntos. He said, until they come back, Até que Jesus volte. that is our hope. Essa é a nossa To esperança. bring people together in Christ, Trazer as pessoas juntas Bible, em Cristo, com a praying Bíblia, together, orando juntos and worshiping together. e adorando a Ele. Galatians 3:28 says, Gálatas 3:28 fala, there is neither Jew nor Greek, não tem judeu ou grego, slave nor free, escravo ou livre, male nor female, macho ou fêmea. but we are all one in Todos Christ nós Jesus. somos um em Cristo Jesus. And so continue to pray for Então your continue military, orando pelos seus militares, because you will actually change your own world as you do. porque a ideia é salvar todo mundo. And I'll close with just a short experience story. Para eu encerrar, eu quero contar uma história pequena. I was in the Marine Corps for 30 years, Eu estava no serviço militar, and I flew no Corpo helicopters, Fuzileiro Naval, por 30 anos. and my job was E to eu fly voava Marines helicópteros into combat. e o Okay. meu trabalho era levar os marinheiros para combate. And I had a good friend who was in E the eu Coast tinha Guard, um bom amigo que era da guarda costeira. and his mission E a missão dele was to save people who are drowning and at sea. era salvar aqueles que tinham caído no mar. I was over at his house one day, E eu estava na casa dele uma vez and I was complaining because I thought life e eu was estava, boring. reclamando que a vida era muito difícil. And I thought, I don't get to do anything really good, really Ai, exciting, eu acho que eu não tenho feito nada muito entusiasmante. just to fly Marines. Eu só voo os marinheiros. And he listened very patiently to E my ele complaining. me ouviu pacientemente as minhas reclamações. And I noticed behind him were some E aí eu plaques on the notei que wall. atrás dele, na parede, tinha uns quadros. And I went up to read one plaque, Aí eu li uma placa. and it said it was a dizia- life award for saving 6 people from an overturned boat. Okay? He Ele rescued tinha a them. recompensa porque ele tinha salvado 60 pessoas. And the plaque next to it Na outra placa, was an award for rescuing 30 sailors off of a sinking ship. tinha a recompensa por ele ter salvado mais 30 marinheiros. And as I read each plaque, Aí eu fui lendo cada placa I de became recompensa, more and more de depressed. prêmio, e aí eu fui ficando mais depressivo. And my friend, he E aí meu smiled at amigo, me. ele riu para mim. He said, Phil, Ele disse, Phil, how many people's lives do you have to save quantas vidas você tem que before you know salvar your career was antes not a de waste? fazer antes de você pensar que a sua carreira não foi uma perda de tempo? And I said, E eu disse, I think maybe one. eu acho pelo menos uma. He said, yes, one. Aí ele disse, exatamente uma. Ele But falou. everybody he saved Mas cada pessoa que will ele die again. salvou vai morrer de novo.
But every time you Mas reach out cada vez que and somebody você, comes to Jesus Christ, cada vez que uma pessoa vem a Jesus Cristo, they're saved forever. ele é salvo para sempre. God bless you. Continue to pray and Deus support your abençoe military with your vocês. prayers, À medida que vocês apoiam esse And you'll reach- ministério com militares. and you reach the world. God bless you. Deus abençoe. Gente, eu tenho uma alegria muito grande. Eu falei no primeiro culto que alguém me perguntou ontem: "Oh, que bom que você conhece o Tim. Há quanto tempo você conhece o Tim?" E aí eu falei assim: "Eu conheço o Tim desde 16. I'm telling you when I met you. Eu conheço o Tim desde 16 de abril de 2018. I was thinking, how long I have met you? I say, since the 2018. This is ok. Cadê o site? Por favor, coloquem o site do Tim. Lindo lá. Esse é o livro dele, um dos livros. E eu peço que coloque o site dele, porque vai aparecer os detalhes. Quem tiver interesse de copiar. Mas não está dando para ler. Vamos colocar aí. Aparece bem o site. Eu quero bem bonitinho, aparecer Instagram, tudo. Aí, desde o dia 16 de abril de 2018, que eu conheço esse grande homem de Deus, e que tem me dado o prazer de compartilhar o amor, a paixão por almas perdidas. Então, eu, como missionária, eu estou me sentindo lá em cima, aqui em cima, aliás. I'm feeling high up, interpreting for you, and said that high up, and here I am high up. Yes, you're taller than me. Welcome, Tim, to our country. Welcome to the Baptist Church of the People. Yes. And they are eager to hear you. And welcome, sir. Thank you so much. Obrigada, muito obrigada. I really like Brazil. Eu amo o Brasil. Eu gosto muito do Brasil. Everyone's so nice. Eu achei, todo mundo é tão legal, tão bacana. They really are. It's great. Vocês são, grande. I'm engaged in spiritual warfare. Eu sou engajado na guerra espiritual. I want to encourage you Eu to wage encorajo war vocês a fazer o mesmo. spiritually, Espiritualmente, to do what's right. se engajem na guerra, fazer o que é certo. That's what Jesus did. É isso que Jesus fez. He was a warrior, Ele é um guerreiro. and he really inspired me. Ele realmente me inspirou. Me Fought- inspira. I fought through a lot of adversities. Eu passei por muitas adversidades. Because of the Should I go over there? Yeah, if you may. Thank you. Great. Can you see him? Dá para vocês verem ele? That's better. Okay. I fought through a lot of adversities. Eu passei por muitas adversidades. I joined the military to fight the war. Eu entrei no exército para lutar na guerra. My country's been at war for a very long time now. Meu país tem vivido em guerra por muito, muito tempo. There's no end in sight. Não tem nenhuma visão, sinal de fim. But Jesus Mas has a plan. Jesus tem um plano. Amen. Amém? See. Okay, so in the military, I joined up to try to be special forces. Eu no serviço militar, eu queria ir para as forças especiais. I tried out 4 times. Eu tentei 4 vezes. Each time I hit adversity. Cada vez eu encontrei uma adversidade. I got injured the first time. Eu fui ferido na primeira vez, Then I got orders the same day I was supposed to leave. e aí depois eu recebi ordens que eu tinha que ir. Third time I got injured. Na terceira vez eu fui ferido. And then the fourth time I got orders. E na quarta vez eu recebi ordens. My heart was in it for our country. Meu coração estava para o meu país. I live by 7 core values. Eu vivia debaixo de 7 valores fundamentais: Loyalty, lealdade, duty, responsabilidade, respect, respeito, selfless service, altruísmo, honor, honra, integrity, integridade and personal courage. e coragem pessoal. And then there's
ethics. e éticas. There's 4 of them. Quatro leis de ética. Always place the mission first. Sempre coloque a missão em primeiro lugar. Never accept defeat. Nunca aceite derrota. Never leave a fallen comrade. Nunca deixe para trás um camarada caído. And never quit. E nunca desanime. Now, I didn't always know Jesus. Eu não sabia nada sobre Jesus, But reading through the Bible, mas lendo a Bíblia, I could see that Jesus lived by the same core values. eu pude perceber que Jesus vivia dentro desses mesmos valores fundamentais. He died on the cross. Ele morreu na cruz. He was buried. Ele foi sepultado. He was raised from the dead. Ele ressuscitou. He ascended up to heaven, Ele foi enviado para o céu and he gave us the gift of the Holy e ele Spirit. nos deu o dom do Espírito Santo. Amen. Amém. So in 2011, I deployed to Afghanistan. Em 2011 eu fui enviado para o Afeganistão. We knew that we were going to take 40% casualties. Nós sabíamos que nós íamos perder 40% de feridos. The risk was extremely high. Era muito alto o risco. It caused me to pray for the first time. Isso me fez orar pela primeira vez. All the reports that I was reading Todos os relatórios que eu estava lendo, consisted of the leaders dying. consistentemente falando como todos estavam morrendo. I was a leader. E os líderes eram aqueles que morriam primeiro, e eu era o líder. So I prayed to God to take me and not my men. Então eu orei para Deus que ele me leve, mas não os meus homens. And we deployed to Afghanistan. E aí nós fomos enviados para o Afeganistão. After 4 months of fighting, Depois de 4 meses de luta, de guerra, all the leaders lost people. todos os outros líderes perderam os seus comandados. Men were getting shot. Homens atiravam nele. Men were getting blown up. Eles eram explodidos And men were dying. e os homens estavam morrendo. But God was out there fighting for us. Mas Deus estava lá lutando por nós. And I didn't even realize that. E eu não entendia isso. My heart was hardened. Meu coração era endurecido. And I was actually yelling at soldiers for reading the Bible. E eu até via jovens que eram cristãos lendo a Bíblia. Right before we were going on combat patrols, Antes da gente ir para os combates, para patrulhamento. I told them that it wasn't going to help them. Eu disse, isso aí não vai ajudar vocês. But I was ignorant. Mas eu era ignorante. And Jesus was faithful E Jesus foi fiel. because he was fighting for my men. Porque eu estava lutando pelos meus homens. After our unit became combat ineffective, Depois que a unidade se tornou ineficaz no combate, instead of fighting for my men, ao invés de eu lutar pelos meus homens, I just wanted to kill people. eu só queria era matar pessoas. As soon as I started taking people's lives, À medida que eu comecei a tirar a vida das pessoas, that's when I got convicted by the Holy Spirit. então aí é que eu fui convencido pelo Espírito Santo. God manifested himself. Deus se manifestou, Ele mesmo. He told me if I live by the sword, I die by the sword. Ele falou, se você vive pela espada, você vai morrer pela espada. And it was a heavy conviction. Era uma convicção muito pesada. So I told him instead of killing me, just Então to eu shoot falei para me. ele, ao invés de me matar, só me atire em mim. He said no. Ele disse, não. So I said, okay, well then just take one of my legs. Então tá bom, tira uma das minhas pernas. He said no. Ele disse, não. So I was like, okay, Então tá bom. I'll read your word and spread it. Eu vou ler sua palavra e vou espalhar. I was like, you can take both of my legs. Mas você pode tirar as minhas 2 pernas. Please don't kill me. Mas, por favor, não me mate. The only reason why I was praying like that, Eu acho que eu estava orando desse jeito. because the conviction was really heavy, Porque essa convicção era tão pesada and I was yelling at soldiers for reading the Bible. e eu... I was yelling at soldiers for reading the Bible. E os jovens soldados liam a Bíblia. The next morning, Na outra semana, no outro dia de manhã, the man in charge of me o meu comandante, encarregado da mim, told me where I shot this person ele falou, como você atirou naquela pessoa, that I was going out there ele disse que eu é que deveria ir para lá. to go clear it out. Você vai lá e limpa a área. And I was the only squad that didn't lose anyone. E eu tinha sido a única esquadra que não tinha perdido ninguém. So I briefed my men and we go out there. Então eu chamei os meus homens, eu falei com eles e aí, vamos para lá. As soon as I got out there, Aí assim que eu cheguei lá,
the Holy Spirit came back and told me to get O ready. Espírito Santo começou a vir para mim dizendo, fique pronto. I had a gut-wrenching feeling inside of me. Eu tinha assim como que uma invasão, um derramamento de Deus sobre mim. I was looking at the ground, Eu estava olhando para o chão and then a massive explosion. e aí teve uma explosão grandiosa It blew me up into the air. e me fez voar no ar. I go flying back, I'm laying on the ground. E eu voei de volta, caí no chão. I knew what happened. Eu sabia o que tinha acontecido. In the Army, we were trained to analyze the situation, No Exército, nós somos treinados para avaliar a situação devise a plan to overcome the e situation, fazer um plano para evacuar da situação. then execute that plan. E aí executar aquele plano. Well, I knew that I was dying. Eu sabia que eu estava morrendo. So I told myself, I traveled around the world, Eu falei para mim mesmo, eu viajei o mundo inteiro, I fought for my country, eu lutei pelo meu país and I was dying for my men. e eu estava morrendo pelos meus homens. This made sense to me. Isso fez sentido para mim, I was good to go. então eu era bom. But I wasn't. Mas eu não era. There's a way that seems right to man Tem caminhos que é para o homem that leads to death. que leva à morte. And that's what I've read in the Bible. E foi isso que eu sabia da Bíblia. 3 years after I got injured, 3 anos depois que eu fui ferido. I didn't know who Jesus was. Eu não sabia quem era Jesus. But I lived by values that were Mas eu Christ-like. vivia por leis que eram as leis de Cristo. So Jesus had mercy on me, Jesus teve misericórdia sobre mim. and he was preparing me for what I'm doing Ele now. estava me preparando para o que eu estou fazendo agora. And so my recovery took 3 years. Então, minha recuperação levou 3 anos. 120 surgeries, 120 cirurgias, 100 blood 100 transfusions, transfusões de sangue. had all these outer body Eu experiences, tive experiências fora do meu corpo, visions of hell, visões do inferno, heaven, nuclear war. guerra nuclear. I was in coma No for 2 céu, weeks. eu estava em coma por 2 semanas. Fiquei em coma por 2 semanas. When I came back, Quando eu voltei, I tried to tell my family what eu happened. tentei falar para minha família o que tinha acontecido. They told me not to talk about it. Eu disse, não fala sobre isso. My doctors came in. Meu pai veio. They told me if I really want to heal, Aí meu médico veio para mim e disse, se você quer ser curado, I got to focus on the mind, the body, and the que eu spirit. tinha que focar no corpo, mente e espírito. The first year was just going through the body recovery. Primeiro ano foi uma recuperação do corpo. The second year was the mental recovery. O segundo ano foi recuperação da mente. And then the third year was the spiritual E o recovery. terceiro ano foi uma recuperação espiritual. So I lived through all these different transitions in my life. Eu passei por todas essas transições na minha vida. My call sign in the Army was Delta O meu 23. chamado no exército era Delta 23. When I finally decided to start reading the Bible, Quando eu decidi, comecei a ler a Bíblia, I was looking through it and saw my name Timothy. eu comecei a ver e descobri que tinha Timóteo. And I was like, whoa, my name's in here. That's Oh, cool. meu nome, legal, meu nome está aqui. It's like, I didn't know this. Então eu não sabia isso. I'm like, oh, there's 2 letters to Timothy. Tem 2 cartas para I Timóteo. was like, oh, the second one's shorter. Então, a segunda é menor. It's probably better than the first. Então deve ser melhor do que a primeira. It probably has everything left, the first one left out. Foi talvez porque tudo que era bom ficou deixado para a segunda. So my call sign was Delta 23. Então, meu chamado era Delta 23. So I was like, what does 2 Timothy 2:3 say? Então, eu vou ver o que 2 Timóteo 2:3 diz. First Bible scripture I've read. Foi o primeiro texto bíblico que eu li na minha vida. It says to endure hardships as Ele- good soldier of Ele Jesus diz, Christ. combate, passe por durezas na vida como bom soldado de Cristo. So I was like, whoa. Eu disse, oi, I was like, I lived through all these transitions. eu passei por todas essas transições. Extreme hardship. Eu passei por dificuldades. I had to learn to write with my other hand. E eu tenho vivido desse jeito. It was pretty tough. É muito difícil. But I still was grounded by values. Mas eu mesmo vivendo assim, eu continuava vivendo dentro desses valores. So I was like, who's this Jesus Aí guy? ele disse, quem é esse cara? Jesus? I didn't know. Eu não sabia. Good thing there's Google. Muito bom que tem Google. So I Googled Jesus. Aí eu fui lá, googlei Jesus. It says to read the Gospels, Aí lá dizia, lê os the evangelhos. 4 Gospels.
os 4 evangelhos. And I started reading through Matthew. Aí eu comecei a ler Mateus. Got to chapter 26. Aí eu cheguei no capítulo 26. Jesus is about to get captured. Jesus foi capturado. And Peter pulls out his sword and tries to stop the capture. Jesus estava pronto para ser capturado. E Pedro queria defender Jesus. And Jesus stops him. E aí Jesus He's like- parou ele. He says, "Put away your sword. Ele disse, coloque sua espada de volta. All those that live by the sword Todos die by the aqueles que sword." vivem pela espada vão morrer pela espada. And I was like, "Whoa." Ele disse, oh. I was like, "That's what I heard when I shot that guy in Então, Afghanistan." isso foi quando eu atirei naquele cara. I'm like, "That's pretty intense." Isso é muito intenso. Like, I got to figure this stuff out. This is pretty awesome. Eu tenho que ler, isso é muito impressionante. I was like, "Was that God's voice speaking to me in Será Afghanistan?" que era aquela voz que estava falando comigo lá no Afeganistão? So I started reading through Mark. Aí eu comecei a ler Marcos. I got to chapter 9. Aí eu cheguei no capítulo 9. Jesus is talking about sin. Jesus estava falando sobre pecado. He says, if your eye causes you to sin, Ele to pluck disse, it out. seus olhos fazem você pecar, arranca. If your hand causes you to sin, to chop it off. Se a sua mão te faz pecar, corta. If your feet cause you to stumble in sin, Se cut them off. seus pés te fazem tropeçar, corta. It is better to enter into God's kingdom maimed rather than the whole body to perish in hell. É melhor você entrar no reino aleijado do que o seu corpo inteiro queimar no fogo do inferno. So I'm like, whoa, how's this stuff possible? Oi, como é que isso é possível? I was like, nobody told me about this before. I Ninguém me falou sobre isso antes. was like, this is like a biblical cause and effect. Então, isso eu acho que é causa e efeito bíblico. I was like, is this real? Será que isso é real? Am I going crazy? Será que tá doido? I gotta figure this stuff out. Eu tenho que entender isso. So I got through Luke Aí eu passei para Lucas. and understood who Jesus was. E aí lá dizia quem era Jesus. They say third time's a charm. Eles falou que ele foi. Third time's a charm. O tempo dele tinha chegado. So Jesus was foretold in the Old Testament. Jesus foi anunciado no Velho Testamento. We've all have come short of the glory of God. Que todos caímos sem a glória de Deus. But God has a plan. Mas Deus tinha um plano. He would send his son Jesus Ele enviou seu filho Jesus to be our example to follow. para ser o nosso exemplo para ser seguido. And he died E ele morreu for our sins. por nossos He was pecados. buried, Que ele foi sepultado, raised from the dead on the third ele day, foi ressuscitado no terceiro dia ascended up to heaven, e que foi enviado para o céu and he said that he would baptize those with the Holy Spirit. e que ele batizava com o Espírito Santo. So I was like, was that the Holy Spirit in Afghanistan? Então, será que era o Espírito Santo lá no Afeganistão? I was like, maybe that's what it was. Então, eu acho que deve ter sido I isso. was like, I lived by these 7 core values in the army. Eu vivi pelos 7 valores do exército. I think I got to do it for Jesus. Eu acho que eu tenho que fazer isso para Jesus. So my heart changed and I started Aí trying to meu focus on coração Christ. mudou. Eu comecei a colocar isso no lugar certo. I got to the 4th gospel. Aí eu cheguei no 4º evangelho. John chapter 3. João 3. Jesus is talking to Nicodemus. Jesus estava falando com Nicodemos. He says a man must be reborn of spirit to see God's kingdom. O homem deve nascer do Espírito. So I got scared E aí eu fiquei com medo, because I didn't have this Holy Spirit. porque eu não tinha esse Espírito Santo. And I was praying. E eu tinha orado. I was like, Jesus, do you know who I am? Aí eu assim, Jesus, tu sabes quem eu sou? I was like, you got to convict me of my sin. Tu sabes quem eu sou e tu tens que me convencer dos meus pecados. I want to roll in the straight and narrow path. Eu quero seguir nesse seu caminho. See. So he started changing my heart. Então ele começou a mudar o meu coração. Started getting really inspired. E eu comecei a ficar muito inspirado. I got to John chapter 15, Aí eu cheguei em João 15, verse 13. versículo 13. Jesus is talking to his disciples. E Jesus estava falando com seus He discípulos. says there's no greater love for a man to lay down his life for Eles his não têm friends. maior amor do que dar a vida pelos seus amigos, And then Jesus would lay his life down. do que Jesus deu a sua vida. So I was thinking to myself Eu estava pensando comigo mesmo that I prayed according to the scripture. que eu tinha orado de acordo com as escrituras. I made 2 prayers. Eu fiz 2 orações. One to be a sacrifice for my men, Uma que eu queria me sacrificar pelos meus homens and then for God to have mercy on me, e que Deus tivesse misericórdia de mim and then in turn I would serve him. e que em troca disso eu ia servi-lo. So I had a supernatural encounter with the Holy Spirit. E então eu tive um encontro sobrenatural com o Espírito Santo. I got blown up on July 3rd. Eu fui explodido no 3 de julho And that was in 2011. e era 2011.
And then I woke up from being in a coma on E eu July acordei 17th. da coma em julho 17. I had a supernatural encounter on July 17th, E eu tive 2014. encontro sobrenatural em 17 de julho. And I could see patterns. E eu podia ver padrões. And I felt accountable for the whole scriptures. E eu comecei a me sentir que eu estava vivendo de acordo com aqueles princípios. That one day we're all going to face God. E que um dia todos nós vamos estar na presença de Deus. See, Não é amen. verdade? Yeah. And I don't want him to be like, why didn't you read my book? Eu não quero. Por que vocês não leem meu livro? So I'm like, I got to read this now. Vocês vão ler, vão decidir. Eu tenho que ler esse livro agora. So I got healed by God. Eu fui curado por Deus. He led me through all these different things. Ele me fez passar por todas essas coisas. Ele me permitiu passar por todas essas coisas. I try to tell my family about what I Eu experienced. tentei falar para minha família todas essas experiências. I didn't know how to talk about these Eu não things. sabia como falar sobre essas coisas. That was right after I got blown up. Que foi o que aconteceu depois que houve a explosão. So 3 years later, after I got saved, 3 anos depois que eu fui salvo, I brought it back up. eu comecei a trazer isso de volta. Started trying to tell them about the pattern of Comecei a events. tentar falar esse padrão de eventos. And they turned me away. E eles viraram as costas para mim. Jesus said he doesn't come to bring peace on earth, Jesus disse que nós não teríamos paz. but the sword. Mas ele não veio para trazer a paz, mas ele veio para trazer a espada. That families would be divided. Que as famílias seriam divididas. And I took a lot of comfort reading the scripture E eu consegui muito conforto lendo as Escrituras. because Jesus warned us of all these things. Porque Jesus sempre nos avisa sobre essas coisas. And living through these E adversities, vivendo através dessas adversidades, I could see the Bible being manifested in today. eu posso ver como a Bíblia se manifesta até os dias de hoje. So I joined the army to fight the war. Eu entrei no exército para lutar na guerra. But Jesus wanted me to fight the spiritual war. Mas Jesus quer que eu lute na guerra espiritual. It's not a physical war. Não é uma guerra física. We've got to live for values. Você tem que viver por valores. We've got to encourage one Você another. tem que encorajar um ao outro. We're all going to face God at some point. Porque um dia nós vamos encontrar com Deus. And we have to give an account for what we've E done. quando nós vamos dar contas do que nós temos feito, Whether it's good or bad. se foi bom ou ruim. So I try to focus on the good. Então eu tentei ver o que era bom. Now there are a lot more patterns that happen in my military career that are in the Bible. Acontece muita coisa na minha vida, na minha carreira, muito semelhantes ao da Bíblia. It was after 7 years Eu, it was after 7 years eu passei 7 anos, getting blown up aí eu explodi and then retiring at 30. e eu fui para a reserva com 30 anos. That got me to start seeing all these patterns. Para eu poder conseguir entender todos esses acontecimentos. In the book of Numbers, E no livro de it Números, says all that are called to go to war are the ages of 20 and above. todos que devem ir para a guerra de 20 anos para cima. And then shortly after that, E logo depois, it says all that are called to serve God are the ages of 30 up until 50. aqueles chamados por Deus de 30 anos para cima, até 50. So I could see how God was calling me for his purpose. Então eu estava vendo como é que Deus estava me chamando para esse propósito. And the basis E a was base, following values when I first joined the military. seguindo as bases, os valores fundamentais da minha vida no exército. God talks about not having idols. Deus fala que nós não devemos ter ídolos. But my idols were those values when I left for the Mas military. o meu ídolo era viver sobre aqueles valores do exército. So I was living a Christian life, but I didn't know who Christ Eu was. estava vivendo uma vida como uma vida cristã, mesmo sem saber quem era Cristo. He corrected my path. Ele corrigiu o meu caminho. And I'm so thankful for it. Eu sou tão grato por isso. Amém. Thank you. Glória a Deus. Obrigada. And so he renews the hearts. Ele renova os corações. If you're in tribulation Se today, você está em tribulação hoje, the scripture says a those who wait upon Escritura the Lord, diz, aqueles que vêm ao Senhor, he will renew their strength and heart. Ele vai renovar o seu coração. So endure Fortalecer. hardships.
Enfrente as dificuldades. Encourage one another Encoraje um ao outro. and persevere. E perseverem. We're going to have tribulation in the world, Nós vamos ter tribulações no mundo. but Jesus overcame the world. Mas Jesus, ele venceu o mundo. Yes. So I want to talk about some of the adversities that I went through. Eu acho que eu vou falar sobre mais algumas adversidades que eu passei. I was preaching the good news to my family. Eu estava pregando o evangelho para minha família. They rejected me. Eles me rejeitaram. I was trying to show all these things to my wife. E eu estava tentando mostrar essas coisas para minha esposa. We got divorced. Nós nos divorciamos. She was like, it's either me or God. Ela disse para mim, Mas é eu ou Deus? I'm like, who does that? Eu falei, que droga é essa? And she said that I had to find a woman that was godly. Aí ela disse, vai encontre uma mulher que queira fazer isso contigo. So in the army, we say, Roger that. Aí no exército, ela disse, sim, senhor. So I just been traveling around my country. Eu tenho viajado por todo o meu país. The United States used to be a Christian country, Os Estados Unidos costumava ser uma nação cristã, but slowly we've been stepping Mas- away. devagar foi saindo, se distanciando. So God is allowing me to go to different places in our Deus tem me country. permitido ir em vários lugares do meu país. Gone to different military units, Eu vou a unidades militares, as mais diversas, lots of different churches, muitas igrejas diferentes. traveled all over the United States, Eu viajo por todos os Estados Unidos, fighting the spiritual war. lutando a guerra espiritual. I went back over to the Middle East E eu fui para o Oriente Médio to preach the good news, para para pregar as boas novas, to try to bring some Muslims to Christ. para tentar trazer os muçulmanos para Cristo. It's working. Está funcionando. It's awesome. É maravilhoso. So here I am in beautiful Brazil, E aqui eu estou nesse Brasil lindo, so busy. tão ocupado. I ran out of clothes to wear. Eu não tenho. I ran out of clothes to wear. Eu gastei todas as roupas que eu deveria usar. I'm wearing my gym clothes. Eu estou usando as minhas roupas de ginástica. It's been very humbling. Tem sido me tornado mais humilde. Talking to the Cada vez Navy, falamos para a Marinha, Army, para o Exército, the Air Force, na Força Aérea, going to different churches, indo a igrejas diferentes, preaching the good news. pregando as boas novas. I don't speak Portuguese, Eu não falo português, but I brought a whole bunch of Christian tracts. mas eu trouxe muitos folhetos. Ele trouxe folheto em português. Antes de vir, ele sabia que vinha para um país de língua portuguesa. Ele comprou literatura em português, procurou uma editora que tinha material em português e ele distribuiu desde o avião, onde a gente para, no trânsito, no restaurante, no hotel. Ele sai, para e conta a história e assim, e eu estou do lado. Says, you preach and you give a track, and I'm right there by you. Yes, she's helping. Ela está me ajudando. I wouldn't be here if it wasn't for Phil, Eu não estaria aqui se não fosse Colonel pelo Coronel Terra, Phil, Coronel Terra, Gina, Gina and the support of the people. e o apoio das pessoas. And the scripture talks about the body of Christ. A Bíblia fala sobre o corpo de Cristo. So we have to work together Nós temos que trabalhar juntos to carry out God's mission. para levar a missão de Deus. And I know that it's very hard to E eu share sei faith, que é muito difícil compartilhar a fé, but these are great. mas isso aqui They're perfect. é perfeito. It takes 2 seconds Leva 2 segundos to give one to somebody, para dar um desses. and maybe E talvez they'll repent to Jesus. eles vão se arrepender para Because Jesus. when we go up to heaven, Porque quando nós formos para o céu, I want to meet people eu quero encontrar pessoas. that would be like, hey man, you gave me one of Ele those. disse, cara, você me deu um daqueles It folhetos. led me in the right Isso direction. me levou para a direção certa. Yeah. That's why the soldiers didn't talk. The Christian soldiers didn't talk. Oh yeah. Okay. I had soldiers that were Christians, Eu tinha soldados que eram cristãos.
and they never told me about Jesus. Eles nunca me falaram nada de Jesus. So after I got saved, Depois que eu me salvei, I fui went right salvo, back to them. eu voltei para eles. And I was like, why didn't you tell me about Eu falei, Jesus? por que vocês não me falaram de Jesus? And they were like, you're intimidating. Eles, você nos intimidava. And I was like, I don't care. Eu não quero lá saber disso. I was like, I still would have listened to you. Eu ainda ouviria vocês. I know what I would have told them. Eu sabia o que eu ia dizer para eles. I'm like, that's great, go back to Eu your disse, tá job. bom, volte para o seu trabalho. But I would have thought about it Mas eu ia pensar sobre. because it shows confidence. Porque se mostra confiança. Are we confident enough that Jesus is going to save us? A confiança que Jesus nos salva We should be confident enough to share his word. e também conforto para compartilhar com aqueles que compartilham sua palavra. I think Brazil is blessed. Eu acho que o Brasil é abençoado. I am amazed Estou impressionado. by the amount of believers in this nation. No monte, no número grande de crentes. It's very inspiring to be É here. muito inspirador. It's given me more fire for when I go back home. Me dá muito mais força, fogo para eu quando eu voltar. But I also want to come back and travel and see your Mas eu country. quero também voltar e viajar aqui. Yes. Yeah. Come on, What? come here. Yes, I will. Back home, I have a Sprinter van. Em casa eu tenho uma Sprinter, uma caravana. And I have a gym in my van. E dentro da minha, eu já tenho uma academia dentro do meu carro. So I'm like, Gina, get me a Sprinter Eu falei, van Gina, me consegue uma van dessas and a gym e com uma academia dentro, com instrumentos dentro. so I can travel around the Aí country eu posso viajar por todo o país and try to stay fit e continuar bem fisicamente. because the food's good. Porque The food's good. porque a comida é boa. Ele disse que ele precisa fazer exercício. A van tem que caber isso porque ele faz muito exercício físico, né? Então ele precisa para poder se manter. I want to thank you again for allowing me to be here. Eu quero agradecer muito a vocês por estarem aqui. And I can see how Jesus called me to serve him. Eu posso ver como Jesus tem me chamado para When servir. I wasn't making it through special operations, Quando eu fui enviado para operações especiais, I was assigned 4 other jobs. eu fui enviado para outros trabalhos. I was doing recruiting operations. Eu tinha operações Recruiting operation. para recuperação, operação de recuperação, Recruiting for the Army. recrutando as pessoas para o exército, quando eu trabalhava. And then I was doing personnel recovery missions E aí depois eu era a pessoa para recuperar essas pessoas que To eram get- enviadas, to get people back behind enemy lines. para aqueles que ficaram para trás. And then I was trying to go civil operations, E aí eu também fui para a operação de assuntos civis, working in communities. trabalhando dentro das comunidades. But I got blown up. Mas aí aconteceu, fui explodido, And then just like basic training, I had to get built back up. assim como no centro de operações eu tinha que ser recuperado. But I got built back up in Christ. Mas eu fui recuperado em Cristo. And he told me, he Então put ele me me falou right where he needed me. que ele me colocou onde ele queria que eu estivesse. He said, I never needed you to go fight this war. Ele disse, eu nunca precisei de você para ir lutar essa He's guerra. like, this is a recruiting operation. Essa é a operação de recrutamento It's a personnel recovery mission e uma missão de recuperação pessoal in the civil community na comunidade civil for my kingdom. para o meu reino. And I was like, whoa. E eu disse, I was like, that's awesome. eu achei que era impressionante. Muito bom, right? Muito, Muito bom. very good. So I wrote a book. E aí eu escrevi um livro. I wrote 2 books. Eu escrevi 2 livros. Chosen is my second book. Chosen, Escolhido, é o meu segundo livro. If you read The Squad Leader's Bargain, Se você lê o livro a da barganha que eu fiz, you'll be like, oh, this is Tim's first book. então você vai pensar que foi o meu primeiro livro. So read Chosen. Então você lê o Chosen, o Escolhido. And my website's Chosen Leadership. No meu tem lá a direção no Oh, yeah, meu they can see it site. up there. Yeah, Tá it's vendo lá? Oh, yeah. Yeah. Oh, yeah. Aqui, lá. Yes. Good, I see it. good, Okay, good. cool. Legal, tá I ali. want to pray for everybody really quick before I finish. Is it okay? Yeah, pray. Ok. Eu quero orar, See? tá bom? All right, sweet.
Lord Jesus, Ó Senhor Jesus, I want to thank you eu quero te agradecer for the opportunity to come here, a oportunidade de vir aqui to talk to these people, para falar com essas pessoas, to share the things that you've done in my para life. compartilhar as coisas que tu tens feito na minha vida. And I ask that you build E eu peço testimonies que tu use esse testemunho in everyone em cada um, so they can serve you para que eles possam te servir for your purpose. para o teu propósito. Thank you for healing our Obrigado hearts. por curar os nossos corações. Thank you for healing our mind. Obrigado por curar nossas mentes. Thank you for giving us a divine mission Obrigado por nos dar uma missão divina that's all going to end with your glory. e para que tudo isso redunde em sua glória. Have mercy on us. Tem misericórdia de nós. Baptize us with your Holy Nos Spirit. batiza com o teu Espírito Santo. Let us be led by the Holy Spirit. Deixa que nós possamos ser liderados pelo teu Espírito Santo. Let us speak truth in the lives of others Deixa que nós sejamos verdadeiros para uns para com os outros. and give us victory through E nos tribulation. dá vitória sobre as tribulações. When people reject us, Quando as pessoas nos rejeitarem, comfort us with your Holy Spirit. nos cobre com teu Espírito Santo. And let us give you all the praise and honor E nós podemos dar glória e honra in the name of e Jesus. louvor em nome de Jesus. Amen. Amém. Thank you. Obrigado. Pode ficar quietinho. Irmãos, eu queria só dizer para vocês, estava falando para o Tim, no ano passado, o coronel Vanderlei, que é da Polícia de Minas Gerais, eu e ele fomos responsáveis para pensar um plano de oração pelos militares do Brasil. Desculpa. Eu falei para o Tim, Tim, você não tem noção. Deus, no ano passado, tinha falado conosco que Ele queria resgatar o sentimento do bom soldado de Cristo. O que é ser um bom soldado de Cristo? Quais são os valores que Ele mencionou aqui? Os valores do exército americano, são 7 valores, que na verdade são valores bíblicos, são valores cristãos. Nunca abandonar o companheiro. O cara pode estar caído, você morre com ele, mas você não pode abandonar ele. Esse é um valor. Olha que forte, não é? Dar a vida por alguém. Quando a bomba explodiu, a mina explodiu, as pessoas tiveram que fazer 7 torniquetes. Torniquetes para ele não perder sangue e morrer, porque a chance dele morrer era muito grande. Então os amigos se juntaram e cumpriram a missão de salvar ele ali naquele momento imediato, antes dele poder. E as Forças Armadas, eu até estava explicando isso para o meu filho, as pessoas têm uma visão muito errada. É o que ele disse: o soldado não vai para a guerra para matar os outros. Não é esse o sentimento de morte, de raiva, não. Ele é o sentimento de defesa de valores. Ontem na rota, o policial, ouvindo o testemunho dele, falou assim: você é guerreiro como nós queremos te ouvir mais. Porque há um perigoso sentimento de morte, de desejo de morte no guerreiro. Quando ele perde, como ele disse mesmo, ele perdeu aquele valor de defesa dos homens, de defesa dos valores, começou a ter raiva dos talibãs, assim, não, vou matar mesmo. Mas não era esse o sentimento que movia a presença dele ali, era de defesa de valores, defesa da democracia, defesa de tudo que é valor cristão para um país. Meus irmãos, eu disse para ele que com toda a minha vida cristã, eu nunca imaginei passar por situações que eu vi na polícia e tenho visto em famílias de policiais e famílias nossas aqui. O diabo, ele é o inimigo e ele não perdoa ninguém, não. Se você não vigiar, se você não se posicionar, o que a Bíblia diz? Que nos últimos dias, se não fosse abreviado aqueles dias, até os escolhidos seriam enganados. Isso significa que essa guerra, ela não é de brincadeira. Ou a gente blinda o nosso coração de verdade, ou a gente entende o que é ser exército de Deus, porque o soldado na guerra, o que sustenta é esse sentimento. O que o comandante disse? O que ele disse? Deus, o senhor pode me matar, mas não me mate os meus comandados. O que é isso? Sentimento de proteção. Um tem que proteger o outro, um orar pelo outro. Falou, eu morro por você, mas eu não vou deixar você sozinho, não. Eu tenho visto, meus irmãos, que o inimigo se levanta
com muitas sutilezas para enganar as nossas crianças, nossos jovens, nossas famílias. E às vezes a gente fica rebaixando Deus, achando que já encontramos tudo. Deus tem sempre mais para a gente. Deus tem sempre renovo, tem sempre coisas novas que a gente não está enxergando, que a gente não está vendo. A gente limita, não, mas não dá. Como? Não dá na visão humana. Mas e na visão de Deus, que é todo poderoso, que é Senhor de todas as coisas? Quando alguém falou para mim assim, Terra, você fica aí com esse negócio de oração por Cracolândia, oração pela rua, centro de São Paulo não tem jeito não, faz 100 anos que isso está assim, é besteira ficar aí perdendo o seu tempo. Eu falei, amigo, não faça isso, não fale isso não, você está jogando sua Bíblia no lixo. Não rebaixe o general dos generais, o Todo-Poderoso. Deus delegou a nós, o que ele disse? Deus podia fazer com os anjos, Deus podia fazer de outras formas, mas a forma que Deus escolheu para atuar e transformar o mundo é através da sua vida e da minha vida. Olha que coisa estranha, né? Mas Deus podia ter tantas outras formas, mas Ele prefere que você se posicione e fale, Senhor, eis-me aqui, cumpra o teu propósito na minha vida, Senhor. Então, meus irmãos, eu tenho percebido claramente que se nós nos apresentarmos como ele fez aqui, antes de ir para a guerra, eles treinam muito juntos, porque sabe que lá no meio do combate, e no site deles vocês vão ver aqui, imagens, vídeos reais do combate que ele viveu. Vocês vão perceber como é difícil num combate você atuar, você tem que estar muito em trabalho de equipe, porque senão você desiste. É um time, é um grupo com uma visão, com um coração, com um propósito. Então, meus irmãos, eu tenho plena certeza de que o Senhor tem chamado a Igreja Batista do Povo para trabalhar com os militares, para ser referência no Brasil. Deus tem chamado algumas outras igrejas para se unirem a nós. Nós estamos percebendo que esse exército de Deus está sendo constituído, mas não é só para o meio dos militares. Os militares é só um gancho. Na verdade, Deus está preocupado com toda a sociedade. Só que Deus tem formas de trabalhar. E eu queria que vocês orassem aqui por algumas coisas que a gente já está percebendo. Eu falei para o Tintim, você está resgatando aquilo que nós tínhamos conversado no ano passado. O que é ser um bom soldado de Cristo? Que valores o soldado tem que ter para combater o bom combate? Que se esses valores não forem bem incutidos no soldado, ele é um fraco soldado, ele não é aquele que vai até contaminar o grupo com coisas ruins. Mas se for aquele bom soldado que realmente crê, que honra a palavra, que honra os irmãos, honra a unidade desse exército, vai se esforçar por isso, vai chorar por isso, aí, meus irmãos, não tem missão impossível para Deus, amém? Eu acredito que as crianças, os adolescentes, as escolas, todas essas coisas que para a gente parece impossível, PCC, o ministro Raul Jugman, que eu vou me encontrar amanhã, tinha falado na outra reunião, há 15 dias atrás, eu estive lá também, e ele estava lá com o Conselho Penitenciário, que são 15 pessoas que respondem pelo Conselho Nacional de Penitenciário. Eu até gravei a reunião, nem sabia se podia gravar, eu gravei a reunião, passei aqui para o Cavalcante, não foi, Cavalcante? O ministro falando, olha, o crime organizado no Brasil nasceu no sistema penitenciário, talvez porque nós, com certeza, a nossa geração não teve o cuidado de pensar no sistema penitenciário como deveria pensar há 30 anos atrás. Eu fico olhando a polícia que acompanha há 30 anos, e eu falo para os cristãos lá, gente, vamos sair desse marasmo, vamos deixar Deus agir, vamos orar, vamos ficar, só está ali trabalhando, mas é mais um no meio do povo, não se posiciona. Quando eu chamo alguém para chorar junto comigo, não tenho tempo. Não dá. Eu falei, que soldado é você? O soldado que vai para a guerra não tem tempo. Recebeu a ordem, é missão cumprida. Missão dada é missão. Não tem tempo, não tem dia, não tem hora. Essa é a regra. Será que nós estamos preparados para receber a missão e nos esforçarmos? A minha reclamação com os PMs de Cristo é essa. Fala, gente, nós somos muito fraquinhos. A gente trabalha tanto, tira a escala disso, tira a escala. A hora que chama para uma vigília... a pessoa vai na vigília, se você não der a palavra, fica com carinha feia, com mimimi, fala, para de com mimimi, vamos ser gente grande, vamos ser gente que entende o que é ser um bom soldado de Cristo. Meus irmãos, eu só queria deixar essa palavra, vamos lutar pelas nossas famílias,
vamos lutar pelas nossas empresas, pela sua escola, pela sua faculdade. Tem muita coisa, esse sistema de inteligência de guerra está sendo construído. Aonde nós passamos nas escolas de formação essa semana, eu falei para os cadetes, falei para os oficiais que encontrei lá, o que eu percebi? Eles estão tentando viver a vida cristã, mas ainda muito separados um do outro. Eles não têm ainda aquela consciência. Eu falei, gente, nós precisamos entender que isso aqui é um exército único, é o exército de Deus. Então, uma coisa simples, é colocar lá o nome de 10 pessoas que você vai orar. A coisa tem que ser individual, o disparo da arma tem que ser preciso. Eu vou pegar aquela pessoa ali, aqueles 3 ali, 3 pessoas orando por um. Então, nós estamos mapeando a cidade de São Paulo, esse é o meu sentimento. Nós temos uma equipe de tecnologia da informação. Eu fui lá na Secretaria de Segurança, pedi para o especialista abrir o computador e falar assim, dá uma aula para a gente aí sobre como é que você está gerenciando o mapa aqui de São Paulo. Aí ele começou a mostrar. Quando ele começou a mostrar, gente, eu falei, gente, isso aqui está para a gente orar. Olha que coisa linda. Não vai sobrar uma rua dessa cidade, uma escola, que não tenha um grupo de gente intercedendo, chorando. Irmãos, eu acredito que muita coisa vai acontecer. Não rebaixe Deus. Amém. Vamos orar. Eu queria chamar o pastor. Pastor, vem aqui, ore por nós. Ore pelos nossos desafios que nós temos pela frente. Mas eu quero até dizer para vocês que muito louvor. Eu que sou da área da música, muita gente não sabe, mas eu toco teclado. Deus tem falado assim, vou resgatar louvor, muito louvor, oração. Você vai proferir uma palavra, você vai levantar a gente lá da rua. Uma palavra, gente, uma palavra. Essa semana eu peguei um rapazinho que estava me pedindo dinheiro, eu peguei a mão dele assim, falei assim, cara, esse dinheiro que eu vou te dar não vai fazer a diferença para você, mas eu vou te deixar uma palavra aqui profética. Creia em Deus, tá? Ele só falou para mim, puxa, obrigado de você ter me dado uma palavrinha que não durou 30 segundos no carro. A gente precisa profetizar, irmãos, a gente precisa lutar uns pelos outros como bons soldados de Cristo. Muito obrigado por essa oportunidade. Amém. Vamos orar aqui. Amém, aleluia. Por gentileza, fica de pé. Estenda as suas mãos. O Phil, please. Comece a orar. Estenda as suas mãos e comece a orar. Pelos capelães, por todos aqueles que estão fazendo serviço na área de pessoas que têm um objetivo: honra, coragem, a luta, defender fronteiras. E em nome de Jesus é melhor ainda. Senhor, graças te damos, porque tu tem levantado, ó Pai, obreiros nos lugares que menos imaginamos. Senhor, tu tem adestrado mãos, tu tem adestrado pés, tu tem adestrado pessoas, ó Pai, para fazer a tua obra, Senhor, em campo de batalha e fora do campo de batalha. E nós oramos, ó Pai, para que tu continues a trazer estratégia, a trazer, ó Pai, sabedoria, a trazer a tua graça e, acima de tudo, ó Pai, enchê-los do teu Espírito Santo, para que haja poder para transformar nações, transformar situações, e que pessoas sejam tocadas e transformadas por ti, Senhor. Que a tua obra, que a tua palavra alcance multidões, alcance lugares, ó Pai, que para muitos é impossível, mas para ti não há impossível, Senhor. Para ti não há impossível. Abençoamos, ó Pai, os teus servos que aqui estão, que representam, ó Pai, todos os homens e mulheres que estão ali, ó Pai, pregando e ministrando e ensinando para quem tem farda. Senhor, que a tua obra seja feita em todos os lugares da terra. Senhor, que multidões sejam alcançadas, para que possamos dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Senhor, chegou o tempo, ó Pai, de um grande avivamento no meio militar. Chegou um grande avivamento, ó Pai, nesse meio, ó Pai, que precisa tanto de ti, onde há muitos divórcios, onde há muitas famílias quebradas, onde há muita depressão, muitos problemas na alma, mas só tu, Jesus, pode alcançá-los e trazer vida. Oh Deus, faz a tua obra em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.
Queridos, não dá vontade de ir embora, né? Não dá vontade de ir embora. Parece que é a primeira vez que eu ouço o testemunho do Tim. Na verdade, ouvimos essa semana, pelo menos acho que é a terceira ou quarta vez. E como nos toca aquilo que Deus, o plano que Deus tem para as nossas vidas. E interessante que tem uma coisa que Deus é criativo. Deus não age com as pessoas da mesma maneira e da mesma forma. E eu acho isso maravilhoso no nosso Deus. Ele é um Deus criativo. Nós estamos encerrando. Queria que você desse a mão à pessoa que está ao seu lado. Eu vou impetrar a bênção. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Que você não se esqueça do que foi falado aqui nesta manhã. Da palavra que você recebeu. Uma palavra sobretudo de encorajamento. Uma palavra desafiadora. É isso que o Coronel Terra estava tentando traduzir aqui, eu creio, né? Que nos desafia a fazer. Nós temos muitas coisas a serem feitas, queridos. Nós não podemos ficar acomodados. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo do Senhor, desde agora e para sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém e amém. Deus abençoe.